Olá! Os músicos Raoni Rocha Simões, Rodrigo Augusto dos Santos e Leonardo Pistolato criaram, nestes tempos de pandemia, o Work and Roll. Através da execução de músicas populares brasileiras de várias décadas, o projeto conta um pouco da história do trabalho no Brasil. Confira agora uma parte do projeto Work and Roll. Em 1976, o Brasil ganha um presente. Alucinação é considerado por vários críticos musicais como o álbum mais revolucionário da história da MPB e um dos mais importantes de todos os tempos para a música brasileira. Não só pela beleza e sonoridade das canções, mas também pela crítica social poderosa das letras, que, feito faca, corta a carne da gente. Aquele jovem lá, que desceu do norte para a cidade grande, com os pés cansados e feridos de andar légua tirana, o tal rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, o Bob Dylan brasileiro, o Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, o maior nome da MPB, como ele mesmo jocosamente dizia, ou simplesmente Belchior. Esse cara tinha uma mensagem potente e muito clara. A gente está acostumado a dar muito mais valor para as ideias, as hipóteses e as teorias, mas o mais importante é justamente o contrário disso. É o existente, o efetivo, o concreto. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem tinta pro meu rosto, oba-oba, melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. Minha alucinação é suportar o dia a dia, e o meu delírio é experiência com coisas reais. Belchior dá a letra. Saiamos da abstração e vamos valorizar a experiência real com as coisas e as pessoas. Todo trabalho tem sempre dois lados, o da teoria, dos procedimentos e das regras, e o lado da realidade, do que é vivo e do que respira. Então não adianta criar regra para tudo, porque nem tudo cabe na regra. Tá, eu sei que falando assim você pensa que esse desespero é moda em 2020, que eu só estou falando isso porque ano passado eu morri e esse ano também. Mas a mensagem não é minha, não é nossa, é do Bel. O lance é amar, mudar as coisas e sentir as experiências reais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Os anos 80 no Brasil são marcados pelo final da ditadura militar e pelo início da abertura econômica e do nosso processo de desindustrialização. Rendas cada vez maiores começam a ficar concentradas na mão de grupos cada vez menores. E é nesse momento que se inicia um processo que nos deixa, hoje, vergonhosamente nas primeiras posições do planeta, o da desigualdade social. Várias canções nesse período mostram a triste realidade que o nosso país começa a viver. Veja bem, meu patrão, como pode ser bom? Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Luto para viver, vivo para morrer. Enquanto minha morte não vem, eu vivo de ligar contra o rei. Caxangá manda real sobre as relações de poder na luta de classes, entre de um lado os controladores dos meios de produção e do outro todos nós, os trabalhadores em geral.
Milton evidencia onde está o lado mais fraco da corda, o trabalhador que luta para viver e vive para morrer, que briga contra o rei enquanto a morte não vem. E em tom de ironia, Bituca ainda traz um delírio operário clássico. Veja bem, meu patrão, como pode ser bom. Você trabalharia no sol e eu tomando banho de mar. Quantos homens exercem seus poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres, e adolescentes fazem o carnaval. Quantos homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência dessa América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Nessa mesma pegada do Milton, Caetano mostra alguns homens de um lado exercendo seus poderes podres e do outro, todos nós, de novo, os subalternizados, os trabalhadores, os índios, padres, bichas, negros e mulheres fazendo carnaval. É pão e circo para o povo para transformar a fome, a raiva e a sede em gesto natural. Ora, é preciso romper com essa separação, é preciso promover a participação do povo no Congresso, participação dos trabalhadores na gestão dos processos. Afinal de contas, são eles que sabem lá na ponta o que dá e o que não dá certo. E por fim, é claro, é preciso também parar de eleger tirano ridículo, tirano mentiroso, desrespeitoso, assombroso, pavoroso, melindroso, asqueroso, inescrupuloso, preguiçoso, doloso, contagioso, raivoso, rançoso, ceboso, cavernoso, perigoso. Eu, às vezes, fico a pensar em outra vida ou lugar. Estou cansado demais. Eu não tenho tempo de ter tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei e eu não sei, eu não vejo além da fumaça o amor e as coisas lindas, coloridas, nada poluídas. Eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Capitão de Indústria fala sobre o poder alienador do trabalho operário. Não há tempo de ter e nem de ser, e não há liberdade para exercer nem mesmo a própria identidade. Afinal de contas, o sujeito acorda para trabalhar, dorme para trabalhar e corre para trabalhar. O grau de alienação é tamanho que eu me encontro perdido nas coisas que eu mesmo criei. E eu nem sei. Quanto maior a alienação, menor o tempo para pensar sobre as intempéries da vida e sobre o sistema brutalmente desigual em que a gente está mergulhado. Nesse sentido, essa música questiona a velha máxima: o trabalho edifica o homem. Será mesmo? Composta nos anos 90, inspirado no processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, essa música permanece atual, uma vez que, quase 30 anos depois, ainda assistimos estupefatos ao graçamento da corrupção entranhada na política do Congresso Nacional, a diferença social cada vez mais evidente e o descaso das autoridades para com o trabalho e com as classes sociais mais baixas. Nós, os Zé Ninguéms que estão por aí. No mundo do trabalho, muitas vezes também é assim. Tem um monte de
de gente produzindo um monte de regra lá em cima, mas aqui embaixo, na frente da máquina ou do cliente, as leis são diferentes. Ainda temos muitos políticos que fazem leis sem conhecer a realidade da população e, da mesma forma, dentro das empresas, muitos chefes no glamour dos seus escritórios que não conhecem o trabalho real e produzem regras inaplicáveis, contraditórias e desconexas com a realidade. E o pior, punem aqueles que não as cumprem. Apesar dessa realidade perversa, a gente continua com Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni, que em certa feita falou: eu ainda tenho esperança que algum dia a música Zé Ninguém não faça mais nenhum sentido. E a gente complementa, nem na política e nem no trabalho. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis